Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, amém, sejam multiplicados na sua vida. Estamos aqui para servir ao Senhor. Existe uma forma de servi-lo e a forma bíblica é servir ao Senhor com alegria, amém, se apresentar diante dele com cânticos. E é muito bom entendermos que Deus é bom, amém. Deus paga bem, Ele é o nosso guia, o nosso dono, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, e Ele é bom em todo o tempo. E vale a pena servir ao Senhor, conforme as Escrituras dizem para servir, com alegria. Eu estou entusiasmado. Algumas pessoas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, começam a ficar fracas, a desanimar, e esquecem do agir de Deus. Pois eu agora estou mais confiante ainda, estou mais forte. Eu estou que nem Josué e Caleb, né? Depois de 40 anos, né? Agora estamos mais fortes. Já com 80 anos de idade, eu estou mais forte. Amém? Essa é uma interação do Espírito Santo, uma das interações do Espírito Santo na vida do cristão, do crente, daquele que crê, é sonhar, né? Dar esperança. Você pode esperançar, você pode ter expectativa, você pode crer. É uma do produto, é um dos fatos, é uma reação causada pelo Espírito Santo na nossa vida. Ele disse que até os velhos sonhariam quando ele viesse sobre nós. Amém? Então, você não pode, se você tem o Espírito Santo, se você é crente, você não pode anular a graça de Deus. Quer dizer, você pode, mas não deve. Amém? Extinguir, apagar o fogo, o fulgor do Espírito Santo. Há um fogo dentro de cada crente. Amém? Há algo que Deus quer, que tem que ser liberado. Amém? E vamos aprender. Hoje eu quero falar. Antes de falar, eu queria saber se tem alguém visitando pela primeira vez. Tem alguém de primeira vez? Está visitando primeira vez? Tem alguém? Está lá atrás, duas pessoas. Fique em pé. Você que está aqui pela primeira vez, quero que a igreja conheça você. Vamos dizer para elas, hoje são as meninas. Sejam, tem um rapaz também, bem-vindos em nome de Jesus, amém? Já chegarão com presente. E hoje também está conosco o Brian. Cadê Brian? Brian e Erin. Fique em pé, stand up, please. Eles são dos Estados Unidos, ele é daqui da igreja. Trouxe a esposa dos Estados Unidos para cá. Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez. Amém? Pode sentar. Então, eles estão aqui até o dia 4 de dezembro. Vieram ver a igreja, ver os pais, ver a família. E é uma bênção. Amamos vocês. Ele está sempre conectado conosco, sempre lá nos Estados Unidos ouvindo as mensagens. Eu vou procurar, Márcio, ser pausado para lhe ajudar, porque eu sei que é um desafio. Amém? Deus é bom. Então hoje, irmãos, eu tenho uma palavra, tenho muitas coisas para fazer, que minha esposa, a equipe me lembra que temos o casal que está partindo hoje para outra cidade, né, que é do Exército, está sendo transferido. Temos o aniversário de Everton. Everton veio, o profeta Everton está ali. Para orar por ele e orar por Rose também. E temos uma criança para apresentar, mas temos um alimento para comer hoje, amém? Então hoje eu quero falar como se livrar de cadeias espirituais. Então existem cadeias emocionais, espirituais. Temos batido nessa tecla, temos lutado para viver o que pregamos e pregar o que vivemos. E nós pregamos o que cremos, amém? E o que vivemos, amém? E essas verdades, elas são reais para mim. Eu tenho vivenciado na minha vida. E eu quero transmitir mais uma vez, sem estar exausto ou cansado em transmiti-las. Eu estou vigoroso. Estou com muito vigor e com muita alegria para transmitir essas verdades. Eu vou repeti-las 1000 vezes sem me cansar. Vai ser muito bom. Então,
nós sabemos que temos um inimigo e a vida cristã é uma vida de corrida, de carreira, amém? Deus não quer que você fique andando, Deus quer que você corra a carreira, Deus quer mais diligência, Deus quer entusiasmo da sua parte, da nossa parte, da minha parte em particular, mas tem um inimigo, o inimigo não quer, ele é contrário, ele não vai ficar de braços cruzados assistindo Deus usar alguém, confirmar algo, abrindo portas para você. Então o inimigo vai tentar parar você, sem contar algumas fragilidades, isso eu já falei o ano passado, que nós herdamos dos nossos pais. Alguns padrões de pensamentos, coisas que nós herdamos dos nossos pais, que nos tornam frágeis diante das circunstâncias. E eu quero que você vá lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu quero ser um canal de Deus para levantar você e vamos estar construindo algumas coisas. Amém? Hebreus capítulo 12, vamos ler na King James. Aleluia, vou tentar ser pausado para ajudar a Márcia. Vocês estão bem? Está tudo bem? Amém, glória a Deus. Portanto, Hebreus 12, 1, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, Paulo, ele se refere ao capítulo 11, onde ele dá a definição de fé. As nuvens de testemunhas se encontram no versículo 11. Capítulo 11, melhor dizendo, um capítulo anterior que fala dos heróis da fé, ele dá a definição de fé. E ele diz, também nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então a fé que funcionou para ele, isso aqui está implícito, está inserido no texto. A fé que funcionou para eles vai funcionar para você. Aqueles heróis que venceram, eles venceram porque foi pré-anunciado a Abraão e a eles o evangelho da fé, e eles creram, e nós agora estamos não naquilo que é uma sombra, nós estamos na realidade que é em Cristo. Se funcionou para eles, vai funcionar muito mais para nós. Amém? Então nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então há uma carreira, diga para o seu vizinho, há uma carreira. Amém? Então, há um plano, há um propósito de Deus. Deus sempre cria um propósito e coloca alguém para executar. Todos nós temos um propósito individualmente ou ministerialmente, mas a sua vida foi feita com um propósito. E essa carreira ou esse propósito culmina chegando na nossa pátria celestial. Amém? Na nossa casa verdadeira. Lembrando, e quando eu estudei eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Paulo disse, combati o bom combate e completei a corrida, perseverei na fé. Então precisamos entender que precisamos completar a carreira. Não depende de Deus, depende de você. Você tem todas as ferramentas. E o que me assusta é a possibilidade de não cumprir essa carreira, de me desanimar no meio do caminho, de ficar fraco no meio do caminho. Amém? Aleluia. E o versículo 2 nos dá o ingrediente, né? A receita de como vencer, olhando fixamente, ou seja, no grego original, prestando atenção, considerando. Amém? Se existe alguém que você precisa considerar com mais força, que tem uma maior consideração, é Jesus Cristo. Amém? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Se existe alguma vergonha na sua vida hoje,
você tem que tratar, se desvencilhar dela, deixá-la de lado, mas você tem que desprezar essa vergonha. Você tem que considerar o que Cristo fez mais do que essa momentânea, passageira vergonha. Jesus fez isso. A vida é feita de escolhas e essa é uma escolha de qualidade que Jesus está chamando você para fazer hoje à noite. Amém? Aleluia. Ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, em primeiro lugar, acabamos de ler que existem pesos. Em algumas versões falam de pesos e pecados que nos atrapalham de correr. E esses pesos atrapalham porque peso atrapalha. Amém? É difícil correr com peso. Se você colocar 2, 3 quilos em cada perna, você vai ter uma dificuldade maior do que aquele que está sem peso nenhum. E aqui se refere a situações, a coisas que nos distraem, que o diabo levanta para tirar você do foco, de não olhar para Jesus, olhar para situações, olhar para pessoas. Vocês estão comigo? Aleluia! Então, tudo aquilo que tira o nosso foco de Jesus se torna uma distração. Toda distração é peso. Não é só o pecado que é peso. Não é só o pecado que impede de você correr. Mas existem coisas que são lícitas, mas não convém. Uma delas que nós podemos falar é gerar uma dependência emocional de pessoas que são limitadas, tanto quanto você. Obrigado pelos amém. Amém? Então, deixando realmente de lado alguns pecados, vamos estar tratando em outro momento, eu quero falar de alguns pesos que para mim tem sido recorrente como pastor no meio do povo de Deus, no meio do mundo em geral, mas na igreja tem se infiltrado alguns pesos e essa carta de Hebreus foi escrita para o povo de Deus. Amém? Então é possível você estar aqui na igreja e estar com alguns pesos. Você precisa largar hoje. Eu vou lhe ensinar como largar. Uma coisa eu já vou dar um spoiler, né? Spoiler. Como é que fala isso para os mais velhos? Vou dar uma dica, né? Um adiantamento. Vou dar um adiantamento. Você não vai conseguir tirar esse peso sozinho. Amém? Depende de você, mas depende da sua atitude em relação a Deus. Vocês estão comigo? Então receba a dica aí. Então, alguns pesos que nós já temos falado aqui. É medo, eu estou tentando pausar aqui. Ansiedade, angústia, raiva, contrariedade, quem nunca ficou contrariado? Tristeza, decepção, sentimentos de injustiça. Amém? Se você quiser acalentar sentimento de injustiça, é só ficar ligado no jornal e começar a ver algumas notícias no Instagram, algumas atitudes aí, e você vai dizer, meu Deus, como pode? Não, como é que pode? Então você tem que tomar cuidado, que isso pode deixar você doente. Amém? Decepção, sentimento de injustiça, dependência emocional, é um peso. Amém? Vamos estar tratando em outro momento. Então existem áreas de nossa vida, e eu falei outro dia, eu vou tocar nesse assunto de novo, que Deus ainda não domina, áreas que Ele deseja dominar e ser o Senhor por completo. Vamos aqui, só um exemplo para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Eu não sei como é que fala Apocalipse em inglês, você fala livro da revelação, algo desse tipo. Amém? Apocalipse do livro do futuro. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E 15. Então hoje eu vou começar a mexer em algumas áreas. Amém? É como um médico que vai na ferida, vai mexendo. Amém? Então essa mensagem é para você. Eu não estou dando indireta para ninguém, estou dando direta, estou aqui falando, amém? E Deus está mandando um recado, WhatsApp, e-mail online, como você achar a mensagem para você. Deus ama você, então eu vou começar a mexer em algumas coisas que precisam ser mexidas para você viver
uma vida maravilhosa. Amém? Aqui na terra. É possível. Eu vou viver uma vida maravilhosa. Inclusive, um homem, irmãos, amado. Não tem como ele não viver uma vida maravilhosa, né? Um homem acarinhado, um homem beijado. Mulheres, se quiserem ver o seu marido leve, agradando você, beije mais ele. Faça como a pastora Cássia, ela me beija, me abraça. Cuide mais do seu marido. Ele vai pregar mais feliz, mais energia. Amém? Deus é bom. Olha, o homem pode ser o mais bruto que for. Um adendo aqui, um aspas que eu estou abrindo, amém? Pode ser o mais grosso que for. Ele gosta de mulher carinhosa, mas atenciosa, com mão leve, que faz assim, que diz amor, fica beijando o tempo todo. Fecha as aspas, vamos aqui. Não é o homem sábio que edifica a casa. A responsabilidade maior está com a mulher, nesse contexto. A mulher sábia edifica a casa. Amém? E eu sei porque eu estou falando, porque eu estou aqui para pregar e Deus está me usando. Amém? Eu não estou aqui doido para dizer, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu nem sei porque eu disse isso, então vai embora. Tem pregador que não sabe porque está falando, então saia do púlpito, deixa alguém que sabe o que está falando. Amém? Casamentos estão sendo salvos hoje. Então, vamos aqui. Ao anjo, Apocalipse 3,14. Ao anjo em Laodiceia, diga, se a carta é para a igreja, diga para mim. Ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Então, como é que eu interpreto essa passagem? Se nós não decidirmos nos entregar por completo ao Senhor, o próprio Senhor não conseguirá agir por completo em nossas vidas. Vocês estão comigo? Se você não se entrega por completo, não define, não mergulha ou não sai, como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Não é nem quente nem frio, é morno. Amém? Então, a nossa primeira atitude para se livrar de cadeias emocionais é se decidir por completo. E não aceitar essas cadeias. E dizer, eu sirvo a um Deus vivo e eu não aceito isso na minha vida. Primeiro passo. Então, vou dar mais interpretações que Deus me deu sobre o que Jesus queria dizer para a igreja. Não é nem quente nem frio, não é decidido. Está em cima do muro, não é? Nós sabemos que o muro não foi Deus que colocou. Se está em cima do muro, já está do lado errado. Amém? Então, não é quente nem frio, ou seja, diz que vai fazer e não faz. Só atrapalha. Isso é crente morno. Obrigado pelos amém. Olha os defeitos de todo mundo e não olha o seu. Isso é crente morno. Adora, mas não se envolve por completo. Vou repetir. Adora, mas não se envolve por completo. Começa algo e não termina. Você conhece alguém que começa algo e não termina? É o crente morno. Vem ajudar e só faz pela metade. Só atrapalha. Então vamos definir. Porque Deus é um Deus decidido. Ele decidiu lhe abençoar. E ele morreu por completo. Ele foi extravagante. Amém? Outra característica. Acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Como é isso? Sempre fica em cima do muro. Quer agradar todo mundo. Mas acaba desagradando todo mundo. Não agrada nem a Deus, nem ao diabo. Por último, vive cheio de creca. O que é creca? Um pouco de tristeza aqui, um pouco de mágoa ali, um pouco de raiva aqui, vai acumulando. Um pouco de fofoca aqui, inveja aqui, e vai deixando. Quando percebe,
está em grande frieza e pensando em desistir de tudo. Obrigado pelos amém. Vai se acostumando com essas crecas. Aí o versículo 19 de Apocalipse 3, 19 e 20 diz: eu repreendo e corrijo a todos quantos amam. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para o seu povo. Por quê? É possível estarmos mornos. Quem é o crente morno? O que vive de aparência. Amém? Por exemplo, aquela pessoa que engana, né? É amorosa e calma por conveniência, por interesses, mas nos bastidores é uma fera do Satanás. Aleluia. Eu prefiro, eu estava hoje conversando com o profeta Everton, eu prefiro confiar em alguém despreparado, que tem uns probleminhas, que não tem tanta capacidade, mas eu sei quem é aquela pessoa, do ter aquela que você sorri e parece ter uma interrogação. É manso, mansa, mas tem uma interrogação na testa. Você não conhece. Arranha. Obrigado pelos amém. Quem é esse? Diga o crente morno. Diga para ele. Crente morno. Pessoas que aparentam ser perfeitas, mas não é. O que fazer? Vamos aqui agora resolver essa parada. Quem está pronto? 2 Coríntios 3, 17. Vamos deixar todas as máscaras. Amém? Deus não vai operar com pessoas mascaradas, com pessoas com motivação errada. Vai tomar um toco, vai atrasar. Amém? Aleluia, vocês devem ver. Ô Filipinho, de vez em quando tem que ver essa câmera mudar para dar uma filmada para o pessoal se ver depois no YouTube como é que estava a cara deles no... Porque eu estou vendo, né? De vez em quando vamos ver isso, uma câmera melhor para depois... De vez em quando passa a imagem assim, ó. Eu queria até alguém da mídia para tirar uma foto assim, para botar no Instagram e você vai se ver. É sério. Cadê a menina da mídia para vir no palco tirar uma foto aqui, quando estiver ministrando para o pessoal sentadinho, bonitinho, e botar no Instagram? Eu sinto falta, às vezes, de foto do público, né? 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Amém? O Espírito Santo veio para libertar. Amém? Você e eu não podemos ficar acostumados com uma vida dupla. Fingindo que é alegre, fingindo que é leal, fingindo que é fiel, fingindo que é sábio, fingindo que é forte. Isso vai acabar hoje. Ou é ou não é. Jesus disse: eu prefiro que alguém seja sincero e diga: eu não creio, Jesus, que definiu, eu sou frio, porque eu vou deixar essa pessoa quente. Mas o morno que diz: ah, eu sou, não preciso não, e está lá precisando, Jesus não vai trabalhar. Amém? Então, olha o 18, mas todos nós, com a face descoberta, olha aí, Deus já está ministrando. Contemplamos como por meio de um material espelhado ou espelho a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, primeiro passo, buscar o Senhor. Amém? E ao primeiro indício de qualquer sentimento tóxico, ir à presença de Deus. Jogar. Não demore. Agora, qual é a forma de irmos à presença de Deus? Diga comigo: com o rosto descoberto. Então, sem máscaras. Deus sabe quem é você, a sua estrutura, sem viver de aparência. Não haverá uma grande mudança na sua vida. Agora, observe o versículo 13. Dentro do contexto. Vamos ver a ideia central do texto. Vamos ver o contexto. O versículo 13. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu,
sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Aí o 16 diz: contudo, esse 16 é bom, vamos trabalhar ele também. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Então, primeira coisa, Moisés estava com vergonha. Pega isso. Moisés estava com vergonha de que o povo visse, enxergasse aquela glória que estava indo embora do seu rosto. Aí ele colocava o véu para ninguém ver a sua vergonha. Aparência, tá tudo bem, tá? Quando sai, sabe que não está bem. Segunda coisa, a glória no rosto de Moisés, dentro de um contexto, Paulo faz uma comparação entre a nova aliança em Cristo e a antiga aliança com Moisés, em todo o capítulo. Então a glória no rosto de Moisés, quando ele estava sem o véu, ia lá, a glória de Deus pegava no rosto dele, representava mudança, representava uma nova vida com Cristo, de uma aliança que apontava para Cristo. Então aquela glória representava a nova aliança, representava mudança, a glória de Cristo. E o rosto sem a glória apontava para um passado obscuro, onde faltava mudança e arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que quando alguém se converte, o véu é tirado. No versículo 16. Ou seja, Deus tem expectativa em você, depois que nós recebemos a Jesus, que não haja nenhum véu, nada que nos traga vergonha. E Ele quer tratar. Existiam, dentro daquele contexto, ainda hoje é assim, no Oriente, vários tipos de véu. O mais radical é a burca, né, a burca. Mas esses véus, eles representavam identidade e apoderamento, posicionamento, poder, status e uma identidade. Então Paulo, ele fala aqui, deixa bem implícito e claro, que você tem que ir na presença de Deus com o rosto descoberto. Amém? Sem se esconder atrás de sua posição ministerial, do seu status. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus 14, 4, versículo 12 e 13. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita, encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Então Deus quer que tiremos o véu, que às vezes o que está por trás é indiferença, às vezes o que está por trás é insubmissão, é uma motivação errada com cargo. Mesmo que você tenha um cargo, um status, cargo e status não muda ninguém. Recebi um e-mail agora online de Cássio, só revela o que está dentro. Amém? E às vezes colocamos um véu, porque temos um status, uma identidade agora, e Deus quer tratar. Diga para o seu vizinho, Deus quer tratar com você hoje. Olha o que salmista, eu queria que você fosse lá em Salmo 139, e eu gostei, vamos ler todo o Salmo 139. Vocês me amam, irmãos? Eu amo vocês. A mensagem do Verbo da Vida Lamarão é pancada, né? A gente ministrou sobre a graça. E eu hoje ia falar sobre a graça para a santificação. Qual é a graça para a santificação? É o poder de Deus, ou a santidade de Deus sendo conferida a nós.
A graça da santificação não é uma libertinagem ou liberdade para pecar, mas é uma força para você andar em santidade. Amém? Eu ia falar sobre isso hoje, mas Deus disse não. Eu quero que você pare e fale isso. Amém? Olha Salmo 139. Um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, e acompanhas o meu pensamento. Onde quer que eu esteja, precisamos ter essa consciência. Discerne minha caminhada e a minha pousada. Precisamos ter isso, porque quando tivermos isso, não é um homem que está, tivermos isso, não é um homem que está só nos olhando, é Deus. E é para servir ao Senhor com alegria, não com falsidade. Amém. Então, quando você tem consciência que Deus está vendo, você vai ter o temor do Senhor. É o primeiro passo para a mudança. Porque ninguém se bronzeia no sol com protetor. Bota o bronzeador. Algo do sol pega na pessoa. Nós somos transformados sem um véu, porque algo de Deus vai pegar em nosso rosto. E vamos ser transformados de glória em glória. E aquilo que é do sol, que deixa a nossa pele brilhando e mudada, vai pegar. Ele é o sol da justiça. Mas para isso você tem que tirar todo o protetor que você criou. Esse véu espiritual. Quando alguém se converte, esse véu é tirado do coração. Mas alguns estão trazendo de volta. Amém? Dever de casa, leia 2 Coríntios capítulo 3 todo. Aleluia. 3. Discernes minha caminhada, a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Quando você tem consciência da presença de Deus, você não tem medo da morte. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como ao meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste de um ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios. Ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tomando em vão como inimigos teus, Senhor. Como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio e que tá homem sincero. Ele estava prestes aqui a se encher de amor. Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Esse homem estava com o rosto descoberto. Ele ia para a presença de Deus e dizia: eu estou com raiva. Eu não consigo crer. Senhor, me ajude, porque eu estou decepcionado. Eu fui para a presença de Deus. Eu estava com um nó na garganta. Eu, pastor Fábio de Andrade Santos. Eu não gosto, Senhor, de desonestidade. Cássia estava ao meu lado. Eu chorava que nem criança.
Eu não gosto de corrupção. Eu não gosto de safadeza. Eu não gosto de desonestidade. Eu clamo por justiça. Eu tenho visto justiça em meu país. Eu tenho visto decisões erradas, exageradas do STF. E comecei a lançar tudo para o Senhor. Sem a máscara de amor, da perfeição de um pastor que deve ter. Eu tirei o meu véu e mostrei o meu rosto. E Deus disse: eu sou o justo juiz. Eu vou fazer justiça. Não é você que vai fazer justiça. Aí Deus começa a mudar, quando está conversando com o Everton, a igreja passando, deixando de ser ativista para ser uma igreja profética, que quando domina no espiritual, no natural vai ter que obedecer. A ligar no céu e na terra. A clamar por justiça e a descansar e entender. Não sou eu que vou fazer justiça, fazendo ativismo. O Senhor vai fazer justiça. E agora? Agora clame por eles. Porque no momento mais difícil todos vão, um deixar o outro. No momento mais difícil, os amigos vão embora. Mas quem vai aparecer? Jesus para eles. E alguém tem que amar esse povo. E Deus escolheu você. Para dizer: Pai, não deixe eles partirem para a eternidade sem salvação. Coloque pessoas. Faça a justiça. Eles vão pagar um preço. Deus é justo juiz. Mas, Senhor, não os deixe partir daqui para o inferno. Então, toda a minha indignação foi transformada em amor. Porque o sol de Deus bateu em mim. Vocês estão comigo? Bateu em mim. E Deus quer convidar você hoje. Não só para tirar a máscara, mas para deixar toda a indignação. Qual é? O que é que está no seu rosto? Quem é você? Vamos fazer algumas perguntas. Quem é você? Qual é o véu que está na sua vida? Deus está mandando tirar o véu hoje. É o véu da indignação? É um peso que está impedindo você correr, chamado indignação. O véu, qual é a vergonha que você esconde? O véu da mágoa, da fofoca, que não consegue deixar. O véu da masturbação, os mais jovens. Está lutando com a masturbação. O véu da raiva. O véu da mágoa. O véu do sentimento de injustiça, que era o que eu estava no meu rosto. Maquiado de intercessão. O véu do sentimento de injustiça. Justiça vai ser feita. Eu já tenho uma nota de vitória no meu coração. O nosso Brasil vai ser uma nação próspera. As promessas de Deus vão se cumprir. Mas eu tenho um papel como igreja, você tem papel como igreja, de interceder pelos ímpios e de clamar por misericórdia. Porque o inferno é um fogo terrível, irmãos. E eles precisam se converter antes e se arrepender da corrupção antes de ir para a glória. Qual é a burca, né? Porque Deus quer tratar. É a da ansiedade, é do medo. Você está tentando, você está fazendo terapia, fazendo de tudo. Chegou o momento de você ir no divã de Jesus Cristo e dizer: Senhor, talvez seja a sua mãe, seja o seu pai, que foi um mau exemplo, um desequilíbrio, e você herdou isso, e você precisa ir lá: Senhor, eu estou chateado porque minha mãe nunca me deu um exemplo, meu pai nunca me deu um exemplo, e eu quero agora jogar isso. Eu não aguento mais carregar esse estigma. Essa impressão, essa marca de que eu sou uma pessoa ansiosa, medrosa, inconstante, invejosa. Essa fama ruim, essa má fama, eu quero lançar agora. Porque uma vez em Cristo nova criatura é. Porque o véu vai ter que sair, irmãos. Não bote o véu. Quando você nasceu de novo, você se tornou nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E você não pode colocar nenhum véu mais. Indignação tem um limite. Senso de justiça tem um limite. Não pode ser maior do que o amor de Deus nas nossas vidas. Vocês estão comigo?
E eu tenho ininterruptamente orado pelos ministros do STF, por Lula. Eu tenho orado pela esquerda do Brasil, porque eu estou com a minha vitória garantida, estou indo para a glória celestial. Clamei por justiça, amém? Verdade vai prevalecer. Existem homens de bem no nosso país. A vitória já é nossa. Deus está levantando, o exército está levantando pessoas de Deus. Vocês estão comigo? Mas não é só isso. E o céu e o inferno? Eu e você não devemos perder de vista nem o céu, nem o inferno. E Deus quer que você tire qualquer máscara, talvez de indignação, por causa das eleições, de mágoa, de angústia, qualquer véu, e deixar que Ele influencie você. Porque o próprio Senhor disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a minha indignação, professor, foi transformada em muito amor. E hoje, quando eu vejo no Instagram aquilo que me deixava com raiva, quando eu vejo a foto de Alexandre de Moraes dizendo que pediu para multar 100 mil por hora o caminhoneiro que bloqueou a cada hora 100 mil, eu olho aquilo e digo: meu Deus, dê sabedoria, tenha misericórdia dele. Antigamente eu dizia: meu Deus, como é que pode? Isso é errado. Agora eu digo: tenha sabedoria para ele, Senhor. Eu tenho misericórdia, imponho as mãos, abençoo a vida dele, porque justiça vai ser feita. E quando a justiça divina vier, irmãos, está perto. Está perto. Ele não vai ter mais nenhum amigo de lado. Você já passou por isso? Só Jesus vai chegar para ele. E Jesus precisa de um crente. Justiça vai ser feita. Então hoje eu olho com compaixão, com amor. Estou mostrando para você o véu que eu tirei. Mas você tem um véu. O véu do vício. É só uma mentirinha. O véu do exagero. Seja eu posso falar se sim ou não. Isso tem lhe prejudicado. Às vezes Deus tem uma promessa, Deus tem uma chamada, mas não são as grandes raposas que destroem grandes vinhedos, são as pequenas. As grandes a gente vê logo. As pequenininhas a gente não percebe. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas são elas que destroem os grandes vinhedos. O véu da autoestima baixa, da sua própria estima, né? Sua própria estima baixa. Amém? O véu da dependência emocional, que outro dia talvez a gente trate. Você precisa entender que sem Ele nada poderemos fazer. E ir na presença de Deus, colocar tudo isso. E quando vem a vontade de chorar, de angústia, é para soltar aos pés do Senhor e para o divã de Cristo. Não é para segurar e guardar. Não é para aparentar que é a super girl, super mulher ou superman. Vocês estão comigo? Super homem. Não vou chorar que eu sou da fé. E Deus vendo o choro lá dentro, vendo a sua alma, como um raio-x, dizendo: eu quero fazer ele forte de verdade. Ele não deixa. Aleluia. Vou beber água por você para digerir. Vou beber água por você, amém? Então, precisamos deixar algumas coisas hoje aos pés do Senhor. Eu sei que é difícil. Tem gente do seu lado direito, esquerdo, na frente, atrás. Mas na medida do possível. Vamos começar agora, você termina em casa. Vocês estão comigo? Vamos começar agora. Você precisa de ajuda. Eu segurei nas mãos de Cássia e disse: vamos aqui para o quarto agora. Eu não aguento mais. Meu coração está trepidando. Pum, de vez em quando, pum, dá um batimento irregular.
eu não aguento mais. Estou ficando doente. Eu quero soltar isso. Você me ajuda? Ela, eu vou lhe ajudar. Ela ficou em pé. Eu dei as mãos a ela. Eu chorava que nem criança. Senhor, não gosto de injustiça. Era para ter feito isso antes. Eu guardei. Eu usei uma máscara. Eu usei um véu. Eu não gosto de injustiça. Eu acho isso errado. Eu acho eles assim. É assim. É assim. E quando me levantei, foi começando a intercedendo por amor. Eu deixei o meu véu. E você precisa de ajuda. Em alguma área na sua vida que vem perdurando. E você não cresce, não sabe por quê. Eis aí a resposta. Deus está limpando com a palavra para que você dê fruto. E o seu fruto permaneça. Ele tem a pá na mão para pegar a sua ira, tirar. Vocês estão comigo? E Ele quer tirar. Agora você tem que ir. Vamos ficar em pé. Aumente o som do teclado, por favor, filho. Pode aumentar mais.